Oi, pessoal. Você que tem interesse pelo conservadorismo, talvez já tenha escutado que o conservador é aquele que quer manter tudo como está. Não é isso. O conservador é aquele que quer preservar a verdade, aquele que quer salvar a verdade, que sente que precisa salvar a verdade das garras de um grande império da mentira que está se criando pelo mundo. Mas a verdade também não é simplesmente algo sólido, pronto e acabado. A verdade exige uma busca, exige um cultivo, né? E esse cultivo da verdade, essa busca da verdade é aquilo que nos orienta na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é o projeto onde eu tenho o meu curso de logopolítica, onde eu tenho a Agenda 2030, os dois são lives semanais, e onde há várias outras iniciativas, outros materiais, onde a gente explora os pensadores de todas as épocas, desde os gregos, às vezes desde antes dos gregos, até os pensadores atuais, para encontrar neles as sementes da verdade, para que cada um possa pegar essas sementes da verdade e plantar essas sementes no seu jardim da verdade, no jardim de verdade de cada um, e cultivar esse caminho. A Agenda 2030 e o curso de logopolítica, portanto, e todas as outras iniciativas da Academia Folha Política estão disponíveis para você no formato de assinatura mensal, R$40 por mês, ou no formato de uma assinatura anual com um desconto que corresponde a 1 mês e meio de curso e atividade de graça, que é, portanto, com R$420 a anuidade, né? Então, R$40 por mês ou anuidade de 420. Com isso, você entra junto conosco nesse trabalho de procurar essas sementes da verdade e procurar plantá-las e cultivá-las, tá bom? Queria muito contar com você lá. Um abraço. Então, já temos várias pessoas que estão aqui. Muito boa noite a todos, boa noite àqueles que vão chegando. Vamos começar, portanto, com alguns dados sobre a eleição francesa que aconteceu hoje, tá? Hoje foi o segundo turno da eleição legislativa francesa. Então, vocês lembram que há 3 semanas atrás, o Emmanuel Macron, presidente da França, ao ver os resultados muito ruins para ele das eleições ao Parlamento Europeu, resolveu convocar essas eleições que não estavam previstas, eleições de emergência, mas que está na faculdade do presidente da França, convocar essas eleições parlamentares. Nas eleições do Parlamento Europeu, ao Parlamento Europeu, a direita, de um modo geral, foi muito bem, e o partido, de todos os partidos dos países europeus, o mais votado foi o Rassemblement National, que é o partido de direita anti-imigração e anti-Macron na França, né? Anti-globalista, em grande medida, né? Com alguns problemas, como, enfim, né, todo partido pode ter, mais ou menos, né? Mas era um partido com uma característica, obviamente, de direita conservadora, com certos traços aí que eu pessoalmente não gosto muito, como uma certa proximidade com a Rússia de Putin, mas direita, né, e contra o Macron. Então ele resolveu convocar eleições, e todo mundo se perguntou por quê, né? E na live que nós fizemos aqui, se não me engano, já naquela ocasião, eu falei, olha, uma hipótese é o seguinte, Macron quer aproveitar, de certa forma, o susto dessa eleição para a esquerda e para o eleitorado assim, que só assiste a Globo e coisas semelhantes, né? Não tem Globo lá, mas o pessoal mainstream, que ficou assustado, então, com o surgimento da direita, e ele vai jogar a carta, olha, precisamos nos defender do fascismo, da extrema-direita que está vindo aí, então, convocar essa eleição antes que o domínio do Parlamento Europeu pela direita começasse a resultar em frutos, as pessoas verem, olha, não estão criando fascismo nenhum, então, e que isso, então, resultasse num crescimento da direita na França. Então, o Macron, muita gente se perguntou, achou que ele estava que tinha sido uma decisão equivocada. Eu já achei que sim, podia ser, mas que podia ser uma decisão estratégica nesse sentido. Vocês podem lembrar, podem ver aí nas lives, está aí registrado.
Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu colar no partido da Marine Le Pen essa pecha de fascismo e mobilizou todo o restante, boa parte do restante do leque político contra o Rassemblement National e acabou, de certa forma, quer dizer, não perdendo, vamos ver aqui também agora os detalhes, mas não permitindo, então, que o Rassemblement National tomasse o controle da Assembleia Nacional Francesa. Isso acabou sendo uma surpresa. As primeiras pesquisas para a eleição francesa, pouco menos de 3 semanas atrás, estavam dizendo que o Rassemblement Nacional, junto com outros partidos de direita, que provavelmente comporiam uma maioria com eles, eles vão fazer uma maioria absoluta. Precisam 289 cadeiras para a maioria absoluta. A maioria das projeções estavam dando eles aí ali nessa faixa de 280 e poucos, 290, 300 e poucos, né? Provavelmente com uma maioria significativa, até mesmo confortável. A pesquisa foi diminuindo. Teve o primeiro turno, uma semana atrás, e agora o segundo turno. Isso é importante porque lá eles têm um sistema distrital, né? E distrital com 2 turnos, né? Então, todos os candidatos naquele distrito, né, dezenas, podem concorrer no primeiro turno, mas em outros sistemas distritais, aquele que tiver o maior número de votos diretamente naquela eleição ganha aquela cadeira, né, mesmo que seja que ele tenha ganho com 21% dos votos, mas o outro teve 19%, o outro teve 17%, o outro teve 16%, e assim por diante. Então, aquele que chega na frente com 21%, ou menos, ganha. Na França, não. Só ganha no primeiro turno aquela cadeira o candidato que tiver 50% mais 1 dos votos. Senão, ele tem que concorrer no segundo turno com o segundo colocado e eventualmente, com o terceiro e com o quarto colocado, se o terceiro e o quarto tiverem uma votação no primeiro turno de 12,5% ou mais do eleitorado. Então, na maioria dos distritos na França, houve segundo turno com 2 ou 3 candidatos. Então, o que aconteceu? A pecha de fascismo, colada na direita como um todo, deu certo resultado. As esquerdas todas, junto com o Macron uma considerada de esquerda, considerada de centro, na classificação mais usual, Macron e as esquerdas combinaram, olha, em qualquer lugar onde você tiver uma corrida de 3 ou 4 e tiver um candidato de esquerda e um candidato do Macron, o que estiver pior vai renunciar a concorrer no segundo turno para que todos os votos contra o Rassemblement National, contra a direita, sejam carregados para o mesmo candidato, para um candidato anti-direita, digamos assim. Então, a estratégia de comunicação e essa estratégia eleitoral deram certo em grande medida. E o resultado está praticamente já definido. Isso aqui é com meia dúzia ainda de assentos, de cadeiras a serem definidas, né? Então, aqui, segundo a estimativa do Figaro, deixa eu marcar aqui para vocês. Vocês estão vendo o seguinte: o Rassemblement National, que em algum momento se estimava ia fazer 230, 250 cadeiras, vai fazer algo entre 135 e 143. Né? O Le Républicain, que é a direita um pouco mais tradicional, e outros partidos de direita, né, os divers droite, 63. Aqui eles estão mais ou menos dentro do que se estimava, eles não foram piores do que se estimava. O Rassemblement National é que sofreu uma surpresa muito negativa, né? Então, estava se estimando que eles iriam a quase 280 e com mais ou menos uns 60, 70 dos outros partidos de direita, eles fariam uma maioria confortável. Mas não aconteceu. O Ensemble é o partido do Macron, o grupo do Macron, aqui nessa faixa entre 161 e 169, e a grande surpresa, né, talvez tenha sido o desempenho do Nouveau Front Populaire, o novo Fronte Popular, Nova Frente Popular. Nova Frente Popular, por que nova? Porque
em 1936, já sob influência do movimento comunista, claro, a partir da União Soviética, a França teve uma eleição importante onde todos os partidos de esquerda, mesmo aqueles que eram anticomunistas, teoricamente, né, socialistas democráticos, sociais-democratas, socialistas, não sou comunista, sou socialista, aquela coisa, se uniram junto com o Partido Comunista, formaram a Frente Popular e elegeram uma Assembleia que resultou num primeiro-ministro socialista, se não me engano, Léon Blum, enfim, levou a França, esse Front Popular levou a França a uma grande fragilização política. A França viveu muita instabilidade política nessa época, o que contribuiu para a derrota muito rápida da França frente à Alemanha, né, quando foi invadida em 1940. Mas, enfim, então, mas ficou a lenda da Frente Popular, né? Então, já naquela ocasião, então, falavam do perigo do fascismo, que naquela época existia mesmo, né? Hoje não existe, mas por algum motivo as pessoas, né, continuam gostando de falar desse fantasma, desse inimigo imaginário, e tem dado certo, então vamos continuar falando, né? Então, a ideia justamente é fazer essa referência aos anos 30. Na direita, naquela época, a direita nem toda era fascista, mas como havia influência de fascismo vindo da Itália, sobretudo na França, não, vamos fazer uma frente popular de toda a esquerda, todo mundo que é esquerda, todo mundo que é contra o fascismo. Venceram a eleição, né? Depois contribuíram para destruir a França, mas venceram aquela eleição. Enfim, então fazer uma referência a isso com a nova Frente Popular. Que são... depois a gente vai ver aqui quais são os partidos da nova Frente Popular, mas só para dar uma ideia de como estão. Então, o mais votado foi a mais votada foi a nova Frente Popular, vai fazer entre 187 e 199, então mesmo que fique no mais baixo aqui da previsão, já é bem mais alto do que qualquer um dos dois, e o partido Macron em segundo, né? E o Rassemblement National em terceiro, com o país. E mesmo que você una, então, o Rassemblement National à direita, né, você tem, então, no máximo 206 aqui pela minha conta, digamos que alguns distritos que ainda estão por contar, vai ter algo como 210, né, bem aquém dos 289, que são necessários para formar uma maioria. Tá? Então, tudo indica que a tendência é a formação de um novo governo, ou seja, Macron não sai, né? A eleição foi para a Assembleia Geral, para a Assembleia Nacional, da qual resulta o primeiro-ministro, né? Então, a tendência é de que então vai formar o governo naquilo que compete ao primeiro-ministro, né? Ao presidente compete diretamente defesa, relações exteriores, o resto compete ao primeiro-ministro. A tendência é que se forme uma coalizão, né, daqui para cá, né, ou seja, né, do Macron para rumo à esquerda. Mas com quem na liderança? Né? Algum aliado do Macron? O líder, o Mélenchon, o líder da nova Frente Popular, já falou, não, tem que ser alguém da nova Frente Popular. Nós é que vencemos a eleição, está certo, ele foi o partido mais... o grupo político mais votado. Então, ele quer indicar o novo primeiro-ministro. Não gostam nada do Macron, porque, claro, querem o lugar do Macron, então estão tentando se distanciar dele, mas estão jogando, digamos, as suas cartas, né, marcando o território, falam, é nosso. Inclusive o Mélenchon falou, não, Macron tem que sair, porque foi uma derrota para ele também. Mais ou menos, não foi uma derrota tão grande para o Macron, não. Mas, então, o que eles vão negociar é quem vai ser o primeiro-ministro, possivelmente vai ser do grupo do Mélenchon, da esquerda, enfim, desse grupo grande de esquerda, né? Mas o Macron, claro, fica um pouco mais na defensiva, mas muito menos do que ele ficaria na defensiva se da nova Assembleia Nacional resultasse um primeiro-ministro do Rassemblement National, da direita, né? Aqui, para comparar como é que era e como é que ficou, tá? Então, em cima está a composição da Assembleia Nacional. Só para voltar um pouquinho na institucionalidade francesa, eles têm uma Assembleia, um Congresso bicameral. Tem a Assembleia Nacional, que são os deputados, e tem o Senado.
mas o Senado não é eleito diretamente, é eleito por uma espécie de colégio eleitoral formado por deputados regionais, prefeitos. É um sistema de eleição indireta para o Senado, e quem realmente tem mais poder é a Assembleia Nacional. Então, aqui em cima está, né, que é eleito em 2000 e... quando é que foi a eleição? Não, foi 2022, né? Sim. Eleito em 2022 e agora eleita em 2024. Então, vocês veem o que aconteceu. Sim, a Assembleia Nacional, que é esse, né, roxinho que está aqui, cresceu, né? Cresceu um pouco. Estava ali mais para o cantinho, cresceu aqui. O azul escuro, que são o Le Républicain e outros de direita, ficaram mais ou menos com a mesma ocupação. Esse azul, que já é uma espécie de centro-direita, o azul claro, mais ou menos igual. Realmente, né, o Macron, que era isso aqui, né, agora é isso aqui. Diminuiu significativamente. Né? E a Frente Popular, na verdade, ela é isso aqui, não é só o vermelho ali na frente, né? Porque o vermelho é a France Insoumise, o partido do Mélenchon, esqueci o primeiro nome, Jean-Luc, uma coisa assim, Mélenchon. Os comunistas, que é esse vermelho que está aqui, bem menos, os verdes, né, ecologistas, e os socialistas. Todos esses partidos compõem a Frente Popular. Então, vocês veem que, realmente, se você considera todo esse conjunto, né, essa ocupação deles foi para cá, e hoje eles estão... perdão, não é tanto aqui, não é tão para cá. Não, aqui que eu tenho que apagar. Eles vieram para cá. Para cá, né? O Macron é isso aqui, né? E isso aqui são os moderados de esquerda, alguma coisa assim, né? O pessoal mais próximo, talvez, do Macron do que da Frente Popular, tá? Terão sua importância, mas, inclusive, diminuíram bastante de participação. Então, houve uma concentração grande de votos aqui, nessa faixa. Tá? Isso aqui não é uma eleição majoritária, é uma eleição proporcional, em 577 distritos. Então, qualquer composição da Assembleia nunca vai ser exatamente igual à proporção de votos no país. Então, você tem aquela questão, se você tem voto distrital, nenhum sistema de votação é perfeito, né? No sistema distrital, o seu partido, né, digamos, ganha um distrito por uma diferença imensa, ganha com 70% dos votos contra 30%, um distrito populoso, muita gente. Ganhou uma cadeira, né? E o partido adversário ganha meia dúzia de distritos, cada um deles com 51% contra 49%. Distritos, de repente, menores, né, mas certamente estão com uma votação muito menor. Mas ele vai ganhar 6 cadeiras, você vai ganhar uma. Tem esse problema em termos de representação. Para mim é muito melhor, por várias razões, o sistema distrital, mas né, ele não, né, te dá uma proporção exata da votação da população. Então, claro, está todo mundo dizendo, ia ser uma vitória da Marine Le Pen, do Rassemblement National. Né? Mas, assim, o que ela ia chegar? Ia ela chegar, né, no máximo até aqui, assim, e teria que fazer um acordo com o resto da direita, que estaria mais ou menos aqui. Né? O que aconteceu? Estão dizendo, foi uma imensa vitória da Frente Nacional. Mas também não é, né? Uma coisa, assim, diluviana. Estavam aqui, passaram para cá, né? Subiu um pouquinho. Mas entra a questão da expectativa. A reversão da expectativa dá um sentido de uma vitória diferente, né? E existe a questão, claro, de quem que vai formar o governo, né? Acho que não tem praticamente chance da direita formar o governo, isso sim é que tem uma mudança grande, né? Então, aqui, para vocês verem os diferentes partidos, com a votação de cada um, ainda com algumas cadeiras a serem preenchidas, né? Então, a France, na verdade, quer dizer, se você olhar o partido do Macron é o mais votado, né? O Ensemble, mas France Insoumise, Partido Comunista,
os ecologistas e o Partido Socialista e esses outros diversos de esquerda, de ainda outros partidos, juntos, eles perfazem, né, 87 com 27, né, 104, é isso? Não, 114, né? 114, com 67, 181, com 10, 191. Né? Bem mais claro do que o Macron. Mesmo que você some o Macron com o Modem, né, você tem menos do que eles. E ainda se somar com os diversos de centro, tem menos do que eles. Então, esse grupo aqui, menor. Então, aqui você tem o centro-direita, o Horizon, 26, e União des Démocrates et Indépendants, 3 apenas, 29, né? O Républicain, 39, ou vários outros de direita. Depois a gente vai ver aqui um pouquinho dessa questão da dispersão dos partidos. 26, o Rassemblement National, 17, que é o da Marine Le Pen. Não, perdão, isso aqui é um subgrupo do Rassemblement National, ou uma coligação dos republicanos com o Rassemblement National específica em alguns distritos, e o Rassemblement National propriamente aqui com 125. E aqui, não sei por que chamar de extrema-direita, porque eles chamam tudo de extrema-direita, né? Apenas um, tá? Mas para ver, então, a gente ver um pouco essa diversidade de partidos, tá? Aqui o mapa, para ter uma ideia, esse mapa bastante colorido, dá uma ideia de uma diversidade partidária grande, né? Maximilien, só para dizer aqui, o Maximilien está dizendo ils aiment la misère, né? Eles gostam da miséria, quem votou nisso, quem votou, né, os comunistas, na esquerda aí, todo o nosso sistema educacional, midiático, nos prepara para excluirmos a direita das nossas opções políticas, né, e de nos sentirmos valiosos, virtuosos, ao rejeitarmos a direita, né, sobretudo quando ela recebe o adesivo, o rótulo de fascista, né? Então é um fenômeno psicológico, mais que um fenômeno político, mas enfim. Portanto, aqui dá um pouco uma ideia, quer dizer, né, a França tem realmente muitas colorações políticas diferentes, isso se reflete aqui nesse mapa, né, desde a Revolução Francesa, é um país muito dinâmico politicamente, ao mesmo tempo muito fragmentado politicamente, tem muito partido aqui e ali, dentro do mesmo partido tem um que acha uma coisa e forma outro partido e tal. E esse mapa, portanto, nos dá essa ideia. Então, o roxo, que é o Rassemblement National, da direita, que ele domina muito aqui no sul da França, aqui na Provença, ali nos Alpes Marítimos, em certas regiões aqui do centro, que é uma região um pouco mais pobre, digamos, da França, menos ocupada, pelo menos, da França. Aqui nesse cinturão aqui a sudeste de Paris, sobretudo se você considera junto com o azul escuro, que é a direita um pouco mais tradicional, né? Então aqui, né, você também tem aqui no centro esse predomínio deles, aqui nessas regiões aqui de Champagne, Bourgogne, regiões agrícolas prósperas, bastante prósperas, você tem esse predomínio também no norte, né, no norte da França, e aqui nessa, né, região aqui da Lorena, aqui, chegando perto do Reno, né? Então, basicamente, é o sul, centro e o leste da França e norte, que votam mais à direita, né? E o oeste da França e o sudoeste tendem a votar mais aqui à esquerda ou no Macron, né? Se você olha Paris, aqui não estavam todos os distritos dentro de Paris, mas nesse mapa pequeno aqui, então Paris, né, você vê que não tem nada de direita aqui, todo mundo, né, mesmo quem não né, quem só tem primeiro grau completo em Paris se acha intelectual de gauche, né, de esquerda, então tem que votar na esquerda, acho que é por aí. Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem.
porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!